Terra, o planeta azul. O mundo em que vivemos é quase todo feito de água, que ocupa 71% da superfície do planeta. No entanto, estima-se que menos de 3% desse total seja de água doce, e a maior parte dela está congelada nos polos ou no subsolo. No fim das contas, restam menos de 1% de água potável para consumo de toda a população mundial. A agropecuária é responsável pelo consumo de 70% da água potável do mundo. Desde a lavoura até a mesa de casa, um simples cafezinho gasta 140 litros de água. Quando você come um bife ou um hambúrguer, lembre-se que todo o processo para produzir 1 quilo de carne de boi gasta 15.500 litros de água. Já uma camiseta de algodão precisa de 2.700 litros de água até chegar às lojas. E uma única maçã de 100 gramas consome 70 litros de água antes de ir parar na geladeira do consumidor. Segundo o terceiro relatório das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Mundial dos Recursos Hídricos, pelo menos 3 bilhões de pessoas vão sofrer com a falta de água até 2025. E se não forem tomadas medidas para conter o uso desses recursos pelo setor agrícola, a procura mundial por água vai crescer entre 70% e 90% até 2050. O que fazer para resolver este problema? O Fórum Mundial da Água, que acontece a cada 3 anos, se propõe a encontrar respostas. É um espaço para discutir iniciativas que buscam soluções para a escassez de água. A 5ª edição ocorreu em Istambul, na Turquia, e reuniu representantes de 180 países e empresas particulares que trabalham na exploração de recursos hídricos. O Brasil foi criticado no fórum, ao lado de Estados Unidos, Egito e Turquia. Os 4 países se recusaram a assinar a declaração que reconhece o acesso à água como um direito humano básico. O texto atual trata a água como uma necessidade básica. Uma comitiva de deputados esteve no fórum e acompanhou as discussões. O que foi focado nesse fórum pela primeira vez, durante esses 5 fóruns que aconteceram no mundo, que é a questão da mudança climática. Isso aí foi visto com uma visão eu diria, mais aberta. Não só a mudança climática, mas a mudança ambiental, a mudança mundial. Quer dizer, você tem mudanças comportamentais, você tem mudanças econômicas, você tem mudanças de governança, enfim. Então, toda a questão das mudanças tem que ser observada nesse momento e o reflexo dela sobre a questão dos mananciais hídricos do mundo. Quando se proíbe a poluição, se proíbe, mas se estabelece um limite legal. Quem polui acima desse limite legal comete um crime. Então a lei dos crimes ambientais já prevê multa, prevê fechamento da empresa. A pessoa pode até ser presa se ele poluir acima daquele limite. Mas se ele polui abaixo do limite legal, não acontece nada. Por isso que a lei de cobrança pelo uso da água vem para cobrar daquele que polui dentro dos limites legais. De toda a água potável do mundo, cerca de 12% estão no Brasil. Mas nem todas as regiões do país são beneficiadas com a abundância de recursos hídricos. Nas regiões metropolitanas, sem dúvida nenhuma, o principal problema é o problema de ausência de saneamento básico, especialmente o problema da ausência de tratamento de esgoto. E vem se somando a isso, as recentes enchentes deixam isso bastante claro, especialmente no município de São Paulo, que um outro fator de poluição, aquilo que é chamado de poluição difusa, ou seja, aquele lixo que permanece nas calçadas, na rua, e que em grandes chuvas elas caminham em direção às bacias, elas acabam entupindo os sistemas de drenagem quando existem, e eles contribuem decisivamente para que essas inundações,
que além do fator da mudança climática, mas que essas inundações, dessas chuvas, eles acabam provocando danos maiores. Um dos grandes vilões que ameaçam o abastecimento no mundo é a poluição. 70% das águas dos rios, lagos e lagoas do Brasil são impróprias para o consumo humano. A falta de acesso ao esgoto é a causa de 80% das doenças nas nações em desenvolvimento. Uma vez suja, a água passa por um longo e caro processo para ser recuperada. Se você polui uma água, ela pode ser consumida ainda desde que tratada. Agora, o tratamento vai ficando cada vez mais caro, então o custo da água vai ficando cada vez maior. E, além disso, a qualidade da água ela vai decair mesmo com o tratamento. Nós vamos ter sempre substâncias nocivas que vão acabar ainda residuais na água. A legislação, ela estabeleceu alguns instrumentos, dentre eles a cobrança pelo uso da água, né? A água tem valor econômico e, portanto, todos podem pagar para usar essa água e, nessa medida, adotar um comportamento adequado, porque quanto mais você usa a água de maneira errada, você vai pagar mais por ela. Quanto mais você polui, você paga mais também. Então, a cobrança é um instrumento econômico central, é um instrumento econômico importantíssimo dentro do arcabouço de instrumentos da Lei de Águas para induzir o uso racional da água. Mas nem só de más notícias vivem nossos recursos hídricos. Segundo um relatório inédito lançado pela ANA, a Agência Nacional de Águas, a qualidade da água brasileira ainda é considerada boa em grande parte do país. Em geral, a poluição acompanha a população, né? Então, onde há maior densidade populacional, em geral, há mais escassez de água, há mais poluição, né? Destacando sempre que o Nordeste, em termos de escassez, é o campeão aí, onde a água deve ser tratada como realmente, aliás, em todo o país, mas em particular no Nordeste, ela é uma questão de sobrevivência, né? Para preservar os recursos hídricos, cada um deve fazer sua parte. A ONG SOS Mata Atlântica ensina voluntários a medir periodicamente a qualidade da água em diversos pontos do Brasil. O trabalho de mobilização já está dando resultado. Essa turma de alunos de uma escola do Distrito Federal sai da sala de aula uma vez por mês para medir a qualidade da água de um córrego próximo. São os voluntários da paz que tentam cuidar de um bem tão precioso. Uma grande força, na verdade, mais do que analisar a qualidade da água, é mobilizar as pessoas, é passar a informação. Porque a gente parte de um princípio básico que as pessoas que não têm informação não se engajam em nada. Então a gente passa informação, faz trabalhos educacionais para que cada vez mais pessoas estejam engajadas e mobilizadas para a questão ambiental, principalmente para a questão da água, que é algo vital. Preservar, conscientizar, mudar velhos hábitos e criar novos. A esperança de um mundo mais limpo está nas mãos das futuras gerações.